Pessoal, então, muito boa noite para todas e para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Como a gente já começou a adiantar, hoje a gente vai falar sobre oftalmologia veterinária na nossa live. Um tema muito frequente, muito polêmico nos nossos consultórios, na clínica de pequenos animais, que é a lágrima ácida. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com a doutora Michele Gouveia, que é médica veterinária oftalmologista e faz parte aqui da equipe de médicos veterinários do Clube dos Bichos. Michele, é uma honra e um prazer muito grande te receber aqui para mais uma live. Queria te agradecer por estar aqui compartilhando o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Muito obrigada, Guilherme, mais uma vez. Eu sou muito grata, é uma honra muito grande fazer parte do Clube dos Bichos. Vocês são muito competentes, confio muito no trabalho de vocês. E espero que a gente faça mais lives, porque tem muito assunto para a gente conversar. Assunto tem demais, falta é tempo. Nossa, se pudesse fazer live toda semana, a gente ficava aqui só conversando. Não tá doido, falta é tempo. Veterinária é assim, né? Se deixar, a gente trabalha de domingo a domingo, 24 horas por dia, né? Pois é, tem jeito não. Graças a Deus, né? Tem muito trabalho. É isso aí. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre lágrima ácida, que é um assunto muito frequente na clínica de pequenos animais, que é muito comum, né, Michele? Os tutores procurarem a gente extremamente preocupados, porque os cãezinhos começaram a aparecer com aquela mancha marrom ali no cantinho medial do olho, ali sobre o focinho. Essa mancha é popularmente conhecida como lágrima ácida, mas vamos começar do começo, né, Michele? O que é essa mancha marrom ali no canto dos olhos dos cães? Pois então, essa mancha marrom que a gente vê geralmente dos dois lados, né? Bem nessa região aqui entre o olho e o focinho. Ela é muito comum nos cães e nos gatos também. E, bom, ela tem esse nome popular, lágrima ácida, mas, na verdade, a lágrima não é ácida. O que acontece ali é, muitas vezes, a lágrima está escorrendo para a face do animal. A gente vai falar o porquê disso, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nas causas. Mas o que acontece é que a lágrima está escorrendo para a face do animal e ela gera um processo de oxidação no pelo do animal e na pele. E isso faz com que aquele pelo fique marrom. Então, na verdade, não é o pH da lágrima que é ácido e por isso fica marrom, não. Na verdade, o pH da lágrima, ele é um pH básico e então o que acontece é um processo de oxidação quando a lágrima ela encosta aqui no pelo. Basicamente é isso, mas daqui a pouco eu vou entrar em detalhes também sobre isso. Então, a causa dessa mancha marrom não é porque a lágrima é ácida, então ela não queima a pele do cão. O motivo dessa mancha marrom, na verdade, é uma oxidação do pelo. Exatamente, é uma oxidação que acontece quando existe o contato da lágrima com o pelo do animal, e então isso deixa o pelo manchado de marrom. A lágrima ela tem pH básico e não ácido. E tem alguma correlação dessa mancha marrom com algum tipo de alergia que o cachorro tem? Com algum quadro alérgico do cão, como por exemplo nos quadros de atopia canina? Bom, então, falando agora sobre causas, né? O seguinte, o que está realmente acontecendo? Por que essa lágrima está escorrendo para a face do cão ou do gato? Bom, o olho, eu costumo falar no consultório que ele funciona como se fosse uma pia. Vamos imaginar uma pia que tem uma torneira aberta e um ralo que vai drenar essa água. A lágrima ela é produzida 24 horas por dia, né? Ela está o tempo todo sendo produzida no olho. E existe um ducto, um canalzinho bem aqui nessa região, tanto embaixo quanto em cima, que vai drenar essa lágrima. Ou seja, a lágrima ela é produzida como se fosse uma torneira aberta da pia. E aqui tem um canal que vai drenar essa lágrima, como se fosse o ralo da pia. E essa lágrima ela é drenada e ela vai até o focinho e até a boca do animal. Então, se a gente tá com a torneira da pia aberta e eu tampo o ralo, o
que vai acontecer? A água ela vai se acumular dentro da pia e vai transbordar, ela vai vazar para fora, né? E a mesma coisa que acontece quando a gente tem o ducto, né, que drena a lágrima, esse ducto chama ducto nasolacrimal. Quando esse ducto está obstruído, né, o ralo da pia está tampado, essa lágrima não tem para onde entrar. Né, a torneira aberta que vai transbordar. Então, a lágrima ela vai transbordar para a face do animal, que não tem para onde ela entrar. E aí, a gente tem que pensar no porquê que esse ducto obstruiu. Em casos alérgicos, como você perguntou, pode acontecer do animal ter uma conjuntivite alérgica, por exemplo. Ou seja, essa região bem rosinha, que fica aqui dentro, embaixo, aqui em cima do olho, né, essa região rosinha, ela é coberta por um tecido que chama conjuntiva, e quando esse tecido inflama, a gente fala em conjuntivite. E existem muitas causas de conjuntivite no cão e no gato. A conjuntivite nesses animais, quase sempre ela é secundária, ou seja, existe alguma coisa causando conjuntivite, gerando inflamação. E uma das possíveis causas é a alergia. Só que na alergia, o que a gente pode ter? Não necessariamente a gente vai ter uma obstrução do ducto pela alergia. Pode acontecer um aumento na produção da lágrima. É como se eu abrisse muito a torneira a ponto do ralo não conseguir drenar tanta água assim e acaba escorrendo para fora. Mas, apesar disso ser possível, né, de acontecer, na maioria das vezes a lágrima escorre para a face não é por causa disso, mas sim porque o ducto obstruiu, que o ralo está tampado. Bom, se às vezes o olho tem uma inflamação muito severa, pode até ser uma inflamação por causa de alergia, por causa de algum agente infeccioso, uma bactéria, um vírus. Isso pode fazer com que muitas células inflamatórias, que a gente chama de debris celulares também, eles podem obstruir, eles podem entupir esse canal. E aí o canal fica entupido, não funciona, a lágrima vai escorrer para a face. Outra causa muito, muito comum, né, da gente ver a não drenagem, além da obstrução, seria, por exemplo, aqueles cães que são braquicefálicos, né? O cão braquicefálico é aquele que a gente sabe que tem um focinho achatado. Então, sim, vamos pensar. Um cão normal, digamos assim, um cão que tem um trato respiratório bem desenvolvido, ele tem um focinho comprido, são os dólicos cefálicos. Então, aquele ducto que sai aqui do olho e vai lá para o focinho, ele é um ducto bem comprido, né? Ele se estende ao longo do focinho do animal. Se eu achato o focinho desse animal, que é o que acontece com os cães braquicefálicos, eu estou achatando também esse ducto. Então, o ducto ele fica muitas vezes torto, fica todo tortuoso. Se o ducto está torto, a lágrima, ela também não vai ser bem drenada, né? Porque o caminho está todo torto. Então, isso é uma causa muito comum, né? De mancha. Essa mancha, o nome técnico dela é cromodacriorreia. Então, a cromodacriorreia acontece muitas vezes, na maioria das vezes, por uma obstrução do ducto ou por um ducto tortuoso, enfim. A principal causa é um ducto nasolacrimal que não está funcionando. Outra possível causa, por exemplo, a gente falou de obstrução secundária, inflamação ou infecção, a gente falou de tortuosidade. Às vezes o animal tem algum nódulo, algum tumor nessa região que está também comprimindo o ducto, né? Não é uma causa comum, né? Mas também é uma causa possível da gente ver. Então, a gente vai pensar em questão de resolver esse problema dependendo de acordo com cada causa, né, Michele? O tratamento que a gente vai pensar dessa lágrima ácida, que a gente já viu que essa lágrima não é ácida, né? O tratamento dessa alteração, dessa mancha marrom, vai depender de acordo com cada causa, né? Exatamente, depende. E uma coisa que é muito interessante é o seguinte: a gente sempre tenta tratar com medicação primeiro, mas também existem alguns manejos cirúrgicos. O que acontece na prática? O tutor, ele entra no consultório e fala que está muito incomodado com aquela manchinha no rosto do animal. Principalmente tutores de animais de pelo branco, porque
porque fica aquela mancha marrom muito evidente. Se é um animal de pelagem mais escura, marrom, preta, às vezes o tutor não percebe, ou então não se incomoda, né? Então, na verdade, o que a gente vê de queixa principal no consultório é um incômodo pela estética do animal. Essa obstrução do ducto e esse acúmulo de lágrima, em alguns casos, ele pode realmente causar um problema para o animal, né? Pode causar um prejuízo, e não só uma alteração estética. Então, é muito comum naqueles animais também de focinho achatados, braquicefálicos, eles têm algumas dobras aqui. Bulldog, pug, né? Tem aquelas dobras nessa região. Aí o que acontece? O ducto... Pregas nasais. As pregas nasais, exatamente. Então, o ducto ele é naturalmente tortuoso, a lágrima escorre para a face, tem aquelas pregas nasais, aquelas dobras, a lágrima ela se acumula naquela região. Então, é uma região que naturalmente ela é mais quente, fica muito úmida por causa do acúmulo da lágrima e se torna um ambiente de proliferação bacteriana, de multiplicação de fungo com muita facilidade. Então, esses animais, eles começam a ter infecção mesmo aqui, muitas vezes secreção de coloração verde e amarela. Se a coloração, né, da remela ou da lágrima deixou de ser branca, transparente e ficou verde ou amarela, isso é um sinal de alerta que o animal ele está com alguma infecção bacteriana, por exemplo. E aí começa a ter ferida, né? Ter aquelas dermatites, muitas vezes por causa dessa dobra. Então fica muito vermelho, pode abrir ferida mesmo, infeccionado, dá mau cheiro também. Muitas vezes o tutor fala que o animal está com um cheiro muito ruim nessa região. E aí esses animais, eles me preocupam mais. Porque aí a questão não é só estética, ela é uma questão patológica. A gente começou a ter infecção, ter dor, incômodo. O animal ele pode começar a ficar com muita coceira nessa região também, muito prurido. Então, aí esses animais, eu fico mais preocupada de entrar com um tratamento um pouco mais intensivo para a gente melhorar a qualidade de vida e principalmente o conforto do animal. Então, a gente faz um tratamento tópico, né? Na maioria das vezes a gente não tem que entrar com a medicação via oral, pensando na manutenção da saúde dessa pele, né? Para poder tirar a infecção, tirar a inflamação. A gente pode fazer uso de alguns lenços umedecidos que têm substâncias específicas, né? Para poder tratar essa região afetada. Às vezes a gente faz uso de algumas pomadas também. Mas em alguns casos a gente tem que entrar também com medicação via oral. A medicação via oral, ela pode ajudar no controle da infecção que alguns animais apresentam, mas também tem algumas medicações via oral, alguns antibióticos, que eles ajudam não só no controle de infecção, mas sim na coloração mesmo da mancha. Então, às vezes o animal ele não está com infecção na face por causa dessa mancha, mas o tutor quer clarear, ele quer melhorar a estética do animal. Então, a gente entra com algumas medicações específicas para isso. Bom, a gente sabe que tem alguns antibióticos que ajudam, mas existem alguns produtos que eles não só atuam como antibióticos, mas sim como quelantes da porfirina. O que isso quer dizer? Bom, quando o organismo ele começa a destruir as hemácias que estão no sangue, existe uma liberação de porfirina, né? E essa porfirina, ela é uma substância que naturalmente ela confere uma cor mais escura, né, no local que ela está, e ela vai ser eliminada através das excreções do animal. Então, por exemplo, a porfirina ela é liberada pela lágrima, pela saliva, pela urina, pelas fezes. E como ela naturalmente confere, né, essa cor mais escura onde ela está, se ela sai na lágrima, e muitas vezes a porfirina pode estar ligada ao ferro, isso daqui fica manchado, né? Então tem o processo de oxidação, tem liberação de porfirina, e existem alguns produtos que são quelantes da porfirina, e acaba melhorando a coloração. Então, ele se liga à porfirina e vai diminuir essa coloração escura que fica ali na região. Exatamente. Muitas vezes também, eliminando a proliferação bacteriana, a gente também consegue ter uma melhora, né? Em casos mais crônicos, em casos onde tem essa infecção que a gente comentou. Mas uma coisa muito importante é sempre calibrar a expectativa do tutor em relação ao tratamento.
Bom, primeira coisa que eu converso com eles é, quando a gente entra com o tratamento pensando em tirar a coloração, o que ele tem que entender, né? Que se eu vou reduzir a coloração, isso não quer dizer que eu estou tirando a lágrima que está escorrendo para a face. Que igual aquele exemplo. Continuar escorrendo mesmo, da mesma forma. Exatamente. Então, a lágrima, ela continua escorrendo da mesma forma. O tratamento, muitas vezes, ele vai tirar a mancha marrom, mas a lágrima continua ali. Porque o ducto, se eu não fizer um tratamento pro ducto, então ele continua sem funcionar, a lágrima escorre, mas ela só não vai mais gerar aquela mancha. Vamos dar só a cor dela. Exatamente. Então, eu aviso pro tutor, olha, a gente vai tratar a coloração, mas a face do animal ainda vai ficar molhada. Agora, se a gente vai pensar realmente em tentar tratar a lágrima que está escorrendo, né? Se o tutor, né? Se a gente senta, conversa, explica as opções de tratamento e a gente opta, então, por tentar tirar a lágrima que está escorrendo e não só a mancha. Bom, esses tratamentos, eles muitas vezes resolvem só com manejo cirúrgico. Nem sempre a medicação consegue desobstruir um ducto sozinha, por exemplo. Então, o que a gente mais vê, né, são os ductos nasolacrimais obstruídos. A medicação nem sempre consegue fazer essa desobstrução. Então, existem manejos cirúrgicos para poder desobstruir. Isso também é um outro ponto que a gente precisa deixar a expectativa do tutor calibrada. Por quê? É muito comum a recidiva. Ou seja, a gente faz o manejo cirúrgico de desobstrução, passa um tempo que a gente não consegue prever quanto pode ser um dia depois, uma semana, um mês, um ano ou anos depois, é comum recidivar. Não quer dizer que sempre vai haver recidiva, mas eu sempre explico para o tutor que é muito possível, mas o mais provável de acontecer é que vai haver recidiva. E então, o que acontece? Na prática, como que fica essa decisão junto com o tutor? Eu explico para ele, olha, se o problema é só estético, e é o que na maioria das vezes a gente vê, ou seja, o animal não tem infecção, não tem inflamação nessa região, não está com dor, prurido, mau cheiro, nada, ele tem essa lágrima que escorre, ela está marrom e pronto, não tem mais nada além disso, eu explico para o tutor, olha, o que vale mais a pena? O que está realmente te incomodando? Porque se o que está te incomodando é só a questão estética, muitas vezes a gente faz um manejo de manutenção só com medicação tópica para poder tentar evitar a piora, tentar evitar uma infecção e uma inflamação, e a gente nem entra com cirurgia. Justamente por causa dessa questão de ter que fazer uma cirurgia com o animal, sabendo que o mais provável é que vai recidivar. Eu sou de uma linha mais conservadora. Então, se o animal está clinicamente bem, saudável, e eu sei que a gente faria um tratamento unicamente estético, se é o caso daquele paciente específico, então muitas vezes a gente não trabalha com cirurgia, só com o manejo clínico mesmo. Então, eu geralmente indico cirurgia para os animais que têm um real problema, né? Que seria infecção, inflamação, prurido, dor, algum incômodo. E existe também para os animais que têm o ducto tortuoso, né? Então, assim, o ducto ele pode não funcionar porque ele está obstruído, mas pode ser porque ele está torto, naqueles pacientes braquicefálicos, por exemplo. Nesses animais, existe uma técnica cirúrgica para reconstrução do ducto nasolacrimal. Ela é uma técnica cirúrgica mais invasiva, ela é mais agressiva e também pode haver recidiva. Então, mais uma vez, eu preciso trabalhar junto com o tutor, né? A gente é uma equipe, a gente toma essa decisão juntos, porque eu preciso informá-lo dos prós e contras de cada decisão, né? Existem outros manejos cirúrgicos que não são a reconstrução ou a desobstrução do ducto, que, por exemplo, a gente pode tentar mexer só no canal. Porque o que acontece? Às vezes o animal, ele tem um ducto que funciona, é um ducto que não é torto, que não está obstruído, mas ele tem um ponto lacrimal que nasceu num lugar errado, né? Um pouco mais nessa região aqui central da pálpebra, por exemplo. Então, ou então um animal que não tem esse ponto lacrimal de drenagem, ele pode ter nascido sem o ponto lacrimal.
Então, a gente tem que realmente avaliar cada caso, ver o que está realmente acontecendo, porque também não adianta nada eu indicar um manejo cirúrgico para um animal que sequer tem o ponto lacrimal. Né? Como que eu vou desobstruir sendo que ele não tem nem essa entrada? Não existe. Né? Então, a gente pensa também, às vezes, reconstrução do ponto lacrimal, mas essa questão de cirurgia, o tutor ele tem que entender isso muito bem, que não existe um manejo cirúrgico em que eu vou ter uma garantia de um resultado permanente. Isso não existe, né? Eu não posso falar com o tutor, olha, eu vou fazer uma cirurgia, vai desobstruir ou eu vou reconstruir e esse animal vai ficar permanentemente bom. Não. Essa questão da cirurgia aí que eu ia te perguntar agora, se existe se ela é sempre indicada ou se tem algum fator que ela impede de ser feita. Eu acho que é justamente isso que você falou agora, né? Do ponto de abertura do ducto. O ponto de abertura, a gente tem que ver também se tem essa questão de ter uma infecção mesmo ali na região, algum machucado, né? Alguma lesão, ou se é um problema só estético. Justamente por essa questão da grande recidiva que a gente vê na prática. Então, a gente precisa selecionar o paciente que é candidato à cirurgia, porque não é porque ele tem a mancha que ele é um candidato à cirurgia. Então, a gente pode tentar desobstruir todos, a gente pode tentar reconstruir todos, ou quase todos. Sim, a gente pode, mas vale a pena? Não, na minha opinião, não vale a pena. Então, eu sempre seleciono o paciente, né? O primeiro ponto é saber, é só estético ou não? Se for só estético, eu faço uma linha de tratamento tópico de manutenção para tirar a mancha sem ter que mexer com cirurgia. Exatamente. Por essa questão da recidiva. Agora não, é um paciente que está realmente com ferida, com infecção, está muito incomodado. Aí sim ele pode ser um candidato à cirurgia, desde que o tutor entenda essas limitações, né? Que não existe uma garantia de resultado permanente. E, Michele, você tinha falado que existem produtos que a gente pode passar topicamente na pele, tipo com lenço umedecido, para poder quelar a porfirina e diminuir essa coloração da mancha. E como colírio, também tem alguma coisa que a gente pode usar para poder diminuir essa cor? Então, medicação que é quelante da porfirina, geralmente é medicação via oral. O lenço umedecido, geralmente ele faz um tratamento tópico. Ele pode ser só focado na asepsia ou também pode ser focado em tentar controlar alguma infecção, né, mais leve. Se for uma infecção mais grave, a gente associa os tratamentos, tanto o lenço quanto a medicação via oral. Bom, em relação a colírio. Colírio, a gente pensa em usar colírio anti-inflamatório, quando a nossa suspeita é de uma obstrução do ducto por questão inflamatória. Às vezes o animal tem alguma infecção no olho, né, bacteriana, viral, que são as mais comuns, né? No cão a mais comum é bacteriana, no gato a infecção mais comum é viral. Infecção fúngica, né, oftalmológica no cão e gato pode acontecer, mas é muito raro. Então, se o animal ele tem essa suspeita de estar com infecção e, consequentemente, uma inflamação, né, nessa região, a gente pensa em usar colírio anti-inflamatório para poder tentar fazer a desobstrução do ducto, mas na prática não é tão simples assim, sabe? Vamos usar um colírio anti-inflamatório que vai resolver. Não. Geralmente a gente precisa de fazer um tratamento um pouco mais intensivo, associando colírio com a medicação tópica, com a medicação via oral. Na prática, eu vejo melhores resultados com lenço umedecido específico, né, para esse fim, mais medicação via oral. Vejo os melhores resultados são esses, sabe? Com colírio, às vezes eu tenho bons resultados, mas nem sempre. Entendi. A outra veterinária aqui do nosso clube, membro do clube, mandou uma mensagem ali, falou que está adorando a explicação, a doutora Lívia Dias, que é médica veterinária e nutróloga. Vou aproveitar que ela mandou um comentário, vamos emendar uma pergunta na área dela. Tem um mito, uma lenda na área de nutrição, de que o fator nutricional pode interferir no aparecimento dessa mancha, né, Michele? A gente chega no consultório e fala assim, o cachorro está comendo um tipo de ração, é por conta disso que está aparecendo a mancha. É porque está comendo XY alimento, começou a aparecer essa mancha no rosto do meu cachorro. Isso é verdade, Michele?
Vamos colocar esse negócio em panos limpos aqui agora. Explica isso pra gente. Bom, o seguinte. Primeiro, oi Lívia, boa noite. Eu fico super feliz quando ela participa das lives, indico ela para todos os meus pacientes que precisam, né, de acompanhamento com o nutrólogo. Eu também fico super feliz quando a doutora Lívia participa das lives, ela que não fica. Não vou nem falar nada com a Lívia, não. Eu puxo a orelha dela, eu fico bravo com ela. Ela só manda mensagem, participar que é bom, ela não participa, não. E ela é maravilhosa, eu adoro conversar com ela, discutir caso clínico, ela é incrível, adoro. Ela é um monstro de veterinário, essa menina é um absurdo. Bom, então, vamos falar então em relação à alimentação com essa mancha. Bom, eu li recentemente um estudo que foi um artigo que fizeram uma revisão sobre esse tema, tentando correlacionar com pH, com medicação, com alimentação. Foi um estudo de 2019. O que esse estudo estava falando? Que eles fizeram um levantamento de vários animais com a mancha e sem essa mancha marrom na face, e eles não viram uma correlação direta entre o aparecimento da mancha e o tipo de alimento que o animal comia. Existe até ração ração no mercado que é vendida, que às vezes o tutor ele relata que quando começou a comer aquela ração específica, a mancha melhorou. Já ouvi tutor também dizendo no consultório que quando iniciou a alimentação natural, né, que é a comida, arroz, frango, batata, tudo sendo orientado por nutrólogo, nada da cabeça do tutor, não pode pegar resto de comida que estava na casa e dar para o animal, de jeito nenhum, não pode fazer isso. Então, aqueles tutores que têm orientação de um nutrólogo, como a Lívia, por exemplo, eu já ouvi relatos deles me contando que a mancha melhorou. Então, empiricamente, ou seja, na prática, né, eu já ouvi relatos de tutores que falaram que sim, que dependendo da ração ou da alimentação que o animal tem, eles viram uma melhora. Mas, minoria dos tutores me falam isso, e a literatura, né, dados de artigo científico mostram que não existe uma correlação direta. Né? Então não, né? Assim, cientificamente falando, comprovadamente falando, dos trabalhos que eu li, não vi nenhuma correlação direta em relação a isso. A outra é a doutora Thalita. Maravilhosa, a nossa especialista em felinos, que eu também indico de olhos fechados. Doutora Miau. Agora os pacientes lá de São Paulo estão tendo o prazer de serem atendidos por ela, né? Nós perdemos ela aqui em BH, né? Quem pôde, né, acompanhá-la aqui em Belo Horizonte foi muito feliz enquanto ela esteve aqui com a gente. Agora ela está lá em São Paulo fazendo esses pacientes mais felizes lá. Tem uma página de veterinária de gatos, né? Uma página especializada em felinos no Instagram, maravilhosa. Também a página dela é top mesmo. Sempre tem novidade daqui a pouco, hein, Thalita? Eu não vou dar spoiler não, mas ano que vem tem novidade aí, né? Vamos ver se ela responde daqui a pouco. E isso é muito engraçado, porque em gato, eu tenho atendido muito gato com esse excesso de lágrima, né? Que é epífora ou lacrimejamento, né? Então pode ser uma diminuição da obstrução, uma diminuição da drenagem, ou pode ser um aumento na produção. Então, em gato, eu atendo muitos casos de gatos que vêm com lacrimejamento, né? Ou seja, ele está com uma produção excessiva ou uma drenagem diminuída, que façam que a lágrima escorra, principalmente por infecção viral. Pode acontecer também por infecção bacteriana nos gatos, e é extremamente comum. Nos gatos, é muito comum ser só uma questão estética. Claro que existem aqueles animais, principalmente o persa, por exemplo, que tem um focinho extremamente achatado.
tem aquelas dobras, as pregas nasais, né? Muito evidenciadas aqui. Então, fica muito infeccionado aqui no pé, fica muito manchado. Mas, geralmente, né, os gatinhos que tem aquele focinho mais compridinho, que pelo menos é a maioria dos pacientes que eu atendo, essa lágrima na face acaba sendo mais estética mesmo. Então, e nos gatos, muitas vezes, o que acontece? Menos é mais. Então, eu também deixo essa expectativa muito alinhada com o tutor. Se é um problema só estético no gato, nem sempre eu recomendo cirurgia, porque é muito comum recidivar, né, como a gente comentou agora, e quanto mais medicamento, intervenção a gente gera no gato, pior é, né? Então, o gato, ele é uma espécie muito sensível a estresse. E isso é engraçado também, porque às vezes eu estou conversando no consultório com o tutor em relação ao manejo do gato, né? Sobre o fato de que a gente precisa reduzir o estresse do gato. E o tutor, ele fala assim, mas meu gato não fica estressado, ele é um gato muito dócil, muito bonzinho. E aí eu explico para o tutor que quando a gente fala de estresse, não quer dizer que é um gato bravo, que está mordendo, brigando com todo mundo. Não é aquele estresse comportamental. É um estresse fisiológico, né? Ou seja, o organismo do animal está produzindo hormônios do estresse, né? Substâncias que geram estresse dentro do corpinho dele. E essas substâncias, quando são produzidas, elas podem adoecer o gato, elas podem predispor, né, a várias alterações. Então, o gato, menos é mais. Se o problema é só estético, a gente faz o manejo minimamente invasivo, né? Então, tem essa questão também, porque o que acontece? Vamos supor que o gato, ele chegou no consultório e ele está com uma crise viral, que é super comum. E esse vírus, muitas vezes, ele aumenta a produção da lágrima, ele pode causar obstrução do ducto nasolacrimal. E aí, se eu fico entrando com um tratamento muito intensivo para esse gato, tô com lenço umedecido muitas vezes, colírio, pomada... colírio de 12 em 2 horas... Muito colírio, muito comprimido, eu tô manejando aquele gato muito. Muitas vezes eu não consigo resolver a infecção viral, que é a causa do problema. A infecção viral tá causando problema no ducto ou no aumento da produção lacrimal. Se eu não resolvo essa infecção, não adianta eu ficar manejando aquela lágrima aqui. Eu preciso ir na raiz do problema. E se eu Às vezes o estresse que a gente vai provocar durante esse manejo vai causar uma queda de imunidade no animal, que vai desencadear vários outros problemas e, além disso, vai agravar mais ainda o problema inicial. Exatamente. Então, se eu fico manejando muito esse gato, eu posso dificultar muito o tratamento do vírus, que é a causa do problema. Então, para gato é sempre assim, menos é mais, né? Quando o animal ele precisa ser medicado, ele tem um real problema, que não é só estético, né? Tem essa infecção viral, tá muito ativada, por exemplo, né? Aí não tem jeito, eu vou ter que medicar, mas sempre da maneira mais conservadora, da maneira menos intensiva possível, né? Claro que eu vou ter que entrar com a medicação, às vezes eu vou ter que associar tratamentos, mas o gato não tem aquela coisa de, vou fazer esse colírio aqui várias vezes ao dia porque mal não vai fazer. Não, não é assim, faz mal sim. Faz mal sim. O gato é mais delicado mesmo. E até mesmo no cão também, se a gente fica, por exemplo, vou ficar pingando esse colírio aqui, porque mal não vai fazer. Faz também. Porque tudo aquilo que a gente pinga no olho, a gente fala que é epiteliotóxico em algum nível. Ou seja, a camada mais superficial do olho, que é a córnea, ela tem um epitélio, né? A primeira camada de células chama epitélio. E se a gente fica medicando sem necessidade, né, de maneira excessiva, né, sem necessidade de maneira excessiva, eu posso causar uma toxicidade nessa primeira camada do olho. Então, no olho, a gente não pode falar que, vou usar, que mal não vai fazer. Não, pode fazer mal sim. Então, tem que fazer um tratamento sempre muito criterioso. Uhum. Michele, você falou que essa mancha marrom acontece basicamente por 2 motivos. Ou porque o ducto lacrimal está obstruído, mas em outros casos também a produção de lágrima pode estar aumentada. Em quais situações que o animal pode estar apresentando um aumento nessa produção de lágrima?
Bom, o aumento da produção da lágrima, na maioria das vezes, ele está associado a quadro infeccioso, bactéria ou vírus, mais uma vez, né, que é mais comum nos nossos pets, né, cão e gato. Alergia. Às vezes o animal ele está com um processo alérgico muito intenso, isso também pode aumentar a produção da lágrima. Pode acontecer também por lesão no olho. Às vezes o animal tem uma úlcera de córnea, por exemplo, que é um machucado na superfície do olho. Isso também pode fazer com que o animal tenha uma produção reflexa de lágrima, né? Ou seja, o olho inflama porque tem um machucado, e essa inflamação ela aumenta a produção da lágrima também. Então, a gente tem que sempre lembrar de diferenciar isso no consultório. A lágrima, ela está em excesso no rosto do animal porque está produzindo a mais ou porque o ducto está obstruído. Então, no consultório, a gente faz teste, exame específico para poder diferenciar isso. Porque se o problema é o ducto, o tratamento é que é o que a gente conversou, de conservativo, de tratamento tópico, ou via oral, ou cirúrgico. Agora, se a gente faz a avaliação no consultório e percebe que o ducto está funcionando perfeitamente bem, que o problema é um excesso de lágrima, o tratamento é outro. Então, por exemplo, se é uma lesão no olho, um machucado na córnea, eu tenho que tratar esse machucado. Muito comum também o animal ter alterações na pálpebra. Às vezes o animal ele pode ter nascido com uma pálpebra anatomicamente alterada. Você fez um post excelente disso sobre algumas semanas atrás. Nossa, post lindo. Pois é, a gente falou sobre a alteração da pálpebra, às vezes a glândula lacrimal, né, que fica na terceira pálpebra do animal, porque aquela membrana, aquela pelinha, né, que o tutor comenta, que vem entrando e saindo na frente do olho, é a terceira pálpebra. Existe uma glândula ali dentro, às vezes ela sai da sua posição original, né, ela fica prolapsada, ela fica, né, aqui fora, fica tocando o olho. Às vezes a pálpebra tem alguma dobra que a gente chama entrópio, né? Quando a pálpebra ela é dobrada, os pelos ficam encostando no olho do animal por causa disso. Às vezes o animal tem um nódulo ou um tumor na pálpebra que está encostando no olho. Então, sempre que o olho ele está sofrendo algum atrito crônico, né, algum trauma mecânico, uma ferida, um processo alérgico, tudo isso estimula a produção da lágrima, então a produção fica muito aumentada. E aí o problema não é no ducto, o problema é no aumento da produção. Não adianta eu manejar esse ducto que não vai resolver o problema, eu tenho que ir lá na causa, né? Se é a glândula, se é a pálpebra que tem que ser corrigida, se é o tumor, se é a ferida, e tudo isso a gente consegue fazer a avaliação e a diferenciação disso no consultório. É isso que eu ia perguntar, no consultório, durante o exame clínico, você consegue avaliar se tanto a produção da lágrima está aumentada e também se o ducto lacrimal está viável. Exatamente. No consultório a gente consegue fazer essa diferenciação. Entendi. Você também tinha comentado com relação à conjuntivite nos cães, que uma das causas também pode ser com relação à conjuntivite. E o que pode causar a conjuntivite nos cães? Pois é, conjuntivite nos cães... Praticamente todo mundo que chega, assim, todo mundo não, mas uma grande frequência que dos tutores chegam para a gente que o animal, uma grande reclamação que os tutores chegam para a gente é o famoso olho vermelho, né? Aí chega, meu cachorro está com conjuntivite, o olho vermelho é sempre conjuntivite. Aí a gente vai explicar que nem sempre o olho vermelho é conjuntivite, mas o olho vermelho é uma grande causa de reclamação. Só que nem sempre é conjuntivite. Eu queria que você explicasse pra gente o que pode ser a causa de conjuntivite nos cães. Exatamente. Bom, então, 2 pontos aí. Durante as aulas que eu dou, eu tenho inclusive um tópico lá da aula que fala justamente sobre isso, olho vermelho. Então, vou fazer um parênteses rápido. O que é olho vermelho? Bom, o olho, ele é como se fosse uma máquina, ou seja, tem várias peças dentro do olho, né, como se fosse uma máquina cheia de peças. Dentro do olho tem estruturas, né? Então, uma máquina, para ela funcionar bem, as peças têm que estar em perfeito funcionamento. Elas têm que estar... as peças elas têm que estar normais, né? Então, essas estruturas que estão dentro do olho, elas têm que estar saudáveis para que o olho funcione perfeitamente bem. Se uma dessas estruturas ela está com falha,
Dependendo da falha, dependendo do problema, essa estrutura pode ficar vermelha. Então, vamos supor que eu tenho um problema na esclera, que é a parte branca do olho. Dependendo do problema, a esclera pode ficar vermelha. A córnea, que é a superfície transparente do olho, pode ficar vermelha. A íris, que é a parte colorida do olho, pode ficar vermelha. O líquido transparente que está dentro do olho, ele pode ficar vermelho se eu tenho um sangramento, né? Então tem sangue dentro do olho, fica vermelho. Então, primeira coisa, olho vermelho. Olho vermelho, ele pode significar várias coisas, dependendo de onde está o problema. E dependendo de qual estrutura está alterada, a causa a gente vai pensar em uma e, consequentemente, o tratamento vai ser um. Então, pensando agora na conjuntivite, né? Que a gente comentou, a conjuntiva é um tecido que cobre a parte branca do olho, que cobre a parte interna aqui da pálpebra. Se esse tecido, se a conjuntiva inflamou, vai ficar mais vermelha essa região, a gente fala em conjuntivite. Bom, a conjuntivite, ela tem uma lista imensa de causas, imensas. Bom, a principal causa de conjuntivite no cão é o olho seco, que é justamente o contrário do que a gente está falando. A gente está falando de um excesso de lágrima aqui, mas a principal causa de conjuntivite no cão é o olho seco, uma doença que chama ceratoconjuntivite seca, que acontece quando a produção da lágrima está diminuída. A lágrima ela é uma proteção para o olho, se ela está sendo produzida numa quantidade menor do que deveria, o olho fica desprotegido, e com isso ele vai inflamar, vai infeccionar, a gente vai ter vários problemas. Então, a conjuntivite, ela é muito semelhante, o raciocínio dela, a uma dermatite, por exemplo. Eu converso com meus amigos que trabalham com dermatologia, e eles falam muito isso. O tutor chega no consultório e fala assim, eu tratei o meu animal de dermatite. É a mesma coisa comigo. Eu tratei meu animal de conjuntivite. Mas isso daí é como se fosse uma manifestação clínica. Porque a gente tem que sempre ir na causa. Mas está com conjuntivite, inflamou, por quê? Dermatite, mesma coisa, inflamou a pele? Por quê? Para cada causa a gente tem um tratamento. Porque então, vai ser completamente diferente dependendo do que for a causa. Exatamente. Então, se o olho está com uma conjuntivite, porque ele é um olho seco, o tratamento é um. Se ele está com uma conjuntivite porque tem uma infecção viral ou bacteriana, o tratamento é outro. Se a conjuntivite é porque tem um entrópio, que é uma alteração na pálpebra, ou porque tem um tumor, um nódulo, o tratamento é outro, né? Então, não existe um tratamento para conjuntivite no animal. Existe o tratamento para a causa da conjuntivite no animal. E para gato, já a principal causa de conjuntivite não é olho seco, é infecção viral. Então, mesma coisa. Existem várias causas de conjuntivite no gato também. A mais comum da gente ver, né, na nossa rotina é uma causa viral. Então, não adianta eu ir lá e tratar só a inflamação da conjuntiva, só a conjuntivite. Eu preciso ir na causa do problema. Então, se a infecção viral é a causa do problema, eu tenho que ir atrás disso também. Pois é, né? A gente acha que é só fazer uma receitinha. Tá com conjuntivite, manda a receita aí que a gente consegue resolver. Isso seria tão fácil, né? Seria muito mais prático, muito mais fácil se fosse assim. Então, é sempre isso. O tutor, ele fala, meu animal está com uma conjuntivite. Tudo bem, ele está. Mas por quê? É aí que a gente precisa fazer toda a avaliação clínica daquele paciente para descobrir a causa e o tratamento específico. Pois é aí que a gente tem que pegar, examinar com muita calma o animal. Por isso que o exame clínico é soberano. A gente tem que ver, examinar cada estrutura do olho para ver o que está acontecendo, para poder identificar a causa, para poder chegar no tratamento, para tentar resolver o problema, né? Exatamente. Eu ainda sempre falo, durante as consultas, aquilo que a gente aprende na graduação. A clínica, ela é soberana. Então, né, assim, não tem como a gente fugir disso, né? Se aquele tecido, aquela parte do olho ou do corpo do animal tá dando, né, ele tá demonstrando uma manifestação clínica específica, a gente precisa acreditar naquilo que o organismo está mostrando pra gente, né? Porque às vezes os exames também, eles podem tentar enganar um pouco a gente. Então, por exemplo, às vezes o animal, ele vem na consulta porque ele tem um olho seco,
e aí ele faz uma conjuntivite, né? O olho inflama por causa disso, ele faz uma infecção bacteriana, porque não tem lágrima para proteger aquele olho, então a bactéria se aproveita disso, e aí a gente faz um exame para poder medir a quantidade de lágrima que o animal tem, e às vezes o resultado está normal. Mas às vezes ele está normal, não é porque o animal tem uma quantidade de lágrima normal, sim porque tem uma infecção que está atrapalhando, mascarando aquele resultado. Então não tem jeito, a clínica ela é soberana mesmo. É soberana, não adianta querer distorcer os fatos para tentar chegar no resultado que você quer, não, tem que ler o que o animal está tentando, o que o animal está te mostrando naquele momento ali, não adianta querer chegar no diagnóstico que você quer, tem o diagnóstico que o animal está te mostrando naquele momento. Exatamente. E também falo muito no consultório que a medicina, ela não é matemática, né? A biologia não é exata. Então, exatamente. muitas vezes, né, o tutor, ele chega com uma expectativa, e eu entendo perfeitamente isso. Sim. Que se ele tem sintoma A, o problema vai ser B, e o tratamento vai ser C, e o resultado vai ser D. E Sim. não é assim. Não. Né? E, inclusive, eu tenho pegado muito exemplo do Covid que a gente está vendo hoje em dia, que são várias pessoas com a mesma infecção, tendo resultado de tratamento e de sintomas totalmente diferentes. Né? Então, eu explico muito isso para o tutor no consultório. Olha, ele está com essa doença, o tratamento é esse, mas o resultado, ele não é exato. Pode ser que seu animal responda do jeito A, o outro animal responda do jeito B, né? Então, a gente precisa também sempre conversar com o tutor, trabalhar em equipe, né? Para que ele entenda qual é a expectativa daquele tratamento, quais são as possíveis complicações, né? Porque o tutor se frustra, às vezes, quando o resultado não é o que ele queria, e a gente também, como médico veterinário, se frustra muito, né? Porque eu quero ver um bom resultado, mas eu preciso da resposta daquele organismo, e essa resposta é individual. Sim, a prova disso é o que você falou, que com a cirurgia pode ser que o animal apresente recidiva daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, senão nem recidive. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente, por isso Michele, é importante sempre calibrar a expectativa. Exatamente. Michele, mais uma vez, mais um assunto que a gente discutiu aqui, um prazerzaço, um assunto espinhoso, polêmico, que a gente conseguiu discutir aqui. Gente, lembrando, né, a gente falou isso no início e vamos fechar com chave de ouro, lembrando que a lágrima não é ácida, tá? Por favor. Tem esse nome popular, mas ela não é ácida, ela é básica. A gente coloca que é a lágrima ácida só porque é o assunto que quer para chamar o assunto, né? Porque é o que é popularmente conhecido como lágrima ácida, só que não é ácida não, viu, gente? Por favor, a gente fez a live justamente para desmistificar a lágrima. Coitado da lágrima. Ela nem é ácida. Michele, muito obrigado por essa live. Prazerzaço conversar com você. Você é muito didático, é muito legal, muito proveitoso conversar com você, é muito enriquecedor. Guilherme, eu agradeço mais uma vez essa parceria maravilhosa. Contem sempre comigo. Gosto muito do trabalho que vocês fazem. Indico para todo mundo também. E a gente se vê em breve numa próxima live. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Uma ótima noite para todo mundo. E até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo para todos. Tchau, tchau.